eu acho que até uma transição, Pedro, da primeira parte do programa para a segunda o quanto a Copa do Brasil pode começar a ser prioridade para o Bahia. Em que momento essa chave viraria? Mais uma classificação, tá? No programa vocês debateram que Rogério Ceni não passou nem pela cabeça, aparentemente, poupar qualquer energia, qualquer esforço, qualquer jogador, qualquer situação, pensando no clássico do final de semana. E me parece que se não poupou nas oitavas, não vai ser nas quartas que vai poupar, né? Então, pelo contrário, o Bahia até poupou jogadores contra o Fluminense, né? Isso. Então, no jogo de hoje. A queda de rendimento no Campeonato Brasileiro, somada a mais uma etapa avançada na Copa do Brasil e com um tabu para ser derrubado pela frente, pode fazer com que o ponteirinho passe a pender mais para a Copa do Brasil? Rapaz, eu ainda acho um pouco cedo, porque, assim, velho, por mais que a fase do Bahia no Campeonato Brasileiro seja ruim, o Bahia vem de uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Bahia continua na parte de cima da tabela e continua com possibilidade de chegar a uma pré-Libertadores. Não seria nenhum absurdo. Por mais que o rendimento do Bahia hoje seja totais possibilidades, né? Seja ruim, mas a tabela ainda não reflete tanto isso, né? O Bahia tem uma certa margem de segurança ali em relação ao Atlético Paranaense, em relação ao Atlético Mineiro, que são equipes que têm jogos a menos, mas ainda assim tem uma margem de segurança, não diria confortável, mas uma margem de segurança que existe, que tá ali. E tá ali, tá na briga, né? Eu acho que o Bahia vencendo o Bavi já muda muito o cenário do Campeonato Brasileiro. Foi o que eu falei na reta final ali do programa, né? Se vence o Bavi, vence bem o Bavi, a chave já muda completamente, já vira completamente. Então o Bahia tem um cenário muito positivo ainda no Campeonato Brasileiro, de desafios que são importantes, o desafio de ficar na primeira página, o desafio de conseguir uma vaga ali na pré-Libertadores, mas claro que a Copa do Brasil também é importante. O Bahia tem essa barreira das quartas de final, passar para a semifinal já seria por si só um resultado que entraria para a história, porque o Bahia nunca conseguiu passar para a semifinal da Copa do Brasil. Aquela coisa, né? É muito difícil, tem determinados momentos assim que é muito difícil você conseguir estabelecer prioridades. Eu acho que vai acabar sendo muito ali do jogo a jogo, a depender da tabela que venha a ocorrer ali próxima à Copa do Brasil. São muitas variáveis que vão precisar ser analisadas no momento do jogo que os jogos venham a ocorrer para que haja essa definição, né? Mas eu acho que o Rogério, quando ele poupa alguns jogadores ali, pelo menos do 11 inicial contra o Fluminense, ele dá indícios que está levando muito a sério a Copa do Brasil. Quando ele hoje faz 3 substituições apenas, deixa alguns jogadores atuando os 90 minutos, mesmo tendo um clássico no final de semana, ele também dá indícios de que a Copa do Brasil é muito importante. Então eu acho que na dividida vai se poupar mais jogadores no Campeonato Brasileiro do que na Copa do Brasil, ainda mais agora nas quartas de final, já que isso já ocorreu nas oitavas. Mas eu ainda acho que o Bahia não pode se dar o luxo de poupar tanto no Campeonato Brasileiro. Acho que tem que haver uma mescla aí, porque o Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda tem desafios muito importantes e desafios plausíveis, assim, pela classificação de momento. Rogério Ceni já teve uma situação... Aliás, ele tem uma certa obsessão pela Copa do Brasil, né? Porque ele não conseguiu ganhar pelo São Paulo, né? A maior derrota que ele considera na carreira dele é até aquela do Cruzeiro em 2000, e eu concordo com ele. E ele chegou a largar o Fortaleza em 2019 para pegar o Cruzeiro, que estava vivendo aquela crise, né? Exatamente porque o Cruzeiro estava, acho que era nas quartas de final, se eu não me engano, da Copa do Brasil daquele ano. Então ele tem essa obsessão. Eu acho que vai ter uma certa prioridade. Mas é bom lembrar que talvez isso não afete tanto. As quartas de final e as semifinais da Copa do Brasil, os jogos da volta vão estar espaçados. Porque no meio do jogo de ida e do jogo da volta vai ter data FIFA. Vai ter jogos de eliminatórias. Então, quando voltar o jogo, quando tiver o jogo da volta da Copa do Brasil, das quartas de final, e se o Bahia passar para a semifinal, vai ter um período de 10 dias sem futebol acontecendo. Então, eu acho que ele pode poupar ali, o jogo antes do jogo da ida. Entendeu? Então, eu acho que isso não vai afetar tão diretamente. Até dar uma olhada aqui na data, ó, 28 de agosto, né, que está previsto jogos de ida da Copa do Brasil. E aí, qual
qual é o terceiro jogo do Bahia? Passando esse no final Bahia de tem o semana. Botafogo. Bahia tem o Botafogo no dia 25. Pronto. Aí depois... Na Fonte Nova, né? Na Fonte Nova. Na Fonte Nova, é. E aí depois, no dia 1º ali, né, que dia 1º de setembro está agendado o último jogo ali, não sei se é... Bahia e Bragantino, dia 31, no sábado. Aí ele já praticamente já deve colocar o time titular. Porque aí depois, quando volta com Copa do Brasil, dia 11 de setembro, dia 10 de setembro e tal. Deve ser dia 11, né, porque dia 10 o Brasil joga, né? Então dia 11 de setembro, dia 12, deve ser o jogo da volta da Copa do Brasil. Então, não acho que ele... Se ele for poupar, deve ser em um jogo. E se passar para a semifinal, é dia 2 de outubro, o jogo de ida. E aí, não sei se pretende dia 29 de setembro, que aí Bahia e Criciúma, dia 29, pronto. Com Bahia e Flamengo no dia 5. Pronto, exato. E aí o jogo da volta da semifinal, dia 16 de outubro, também voltando das eliminatórias aí, a data fica. Isso. Pedro, você já entrou no assunto, tá? Que é essa disputa do Bahia. O Bahia hoje é o 7º e tem o que você definiu como margem confortável, minimamente confortável, né? Uma margem pelo menos de 4 pontos em relação àqueles que tendem a ser seus adversários nesse momento do campeonato. Os dois Atléticos, né? O Paranaense e o Mineiro. Cada um tem 2 jogos a menos. Se não me engano, um desses jogos é um contra o outro. Eu acho que a gente tinha visto isso, né? Isso. Volta ali naquela, mas eu acho que um desses jogos é um contra o outro. Tem o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro aqui. O Atlético Mineiro tem o duelo contra o Grêmio. E o Atlético Paranaense contra o Fluminense. Pronto. Então, de fato, essa margem me parece concreta quando a gente projeta os jogos, né? Não vai dizer, os dois times, não vai dar 6 pontos para os dois times. Vai dar 3, vai dar 4 para um para outro. Vai ser mais ou menos nessa proporção. A pergunta que eu faço é: nesse momento, com a Copa do Brasil em alta, com o Bahia numa curva negativa de resultados e de desempenho, o objetivo agora está traçado. Acabou o primeiro turno, o Bahia já tem 2 jogos dentro do segundo turno, e a gente vem, desde o começo daquela arrancada do Bahia, delimitando. Quando a gente faz a projeção, a gente faz para o G10, a gente faz para o G8, a gente faz para o G7, a gente faz para o G4. Já descartamos o título, ok? Já descartamos o título. Lógico. Descartamos o G4. Rapaz, eu acho que seria um sonho muito distante. Eu acho que se acontecesse, para mim, hoje seria algo fora da curva. Não falo nem tanto pela posição na tabela. O Bahia tem ali 5 pontos, né, de diferença em relação ao Palmeiras. Mas o desempenho nos últimos jogos, eu acho que afasta um pouco essa possibilidade. Agora, o G6, para mim, é uma luta muito real. Sim. E aí você tem todas aquelas possibilidades da Libertadores, né, de vagas adicionais. Eu acho que o Bahia pode focar tranquilamente ali num G6, G7. Eu acho que essa é a briga do Bahia para ficar ali naquele grupo dos 7 primeiros. E aí ver o que acontece na Libertadores, né? Ver aonde que dá para chegar, a depender das vagas adicionais que surjam para a Libertadores. Mas eu quero lembrar aqui que eu comecei o Campeonato Brasileiro com Eu lembro todo o programa desse seu conservadorismo. Sim, para mim a Sul-Americana era um desafio mais plausível para o Bahia, né? Até porque eu quero lembrar que os 3 primeiros meses do Bahia não foram assim os melhores, né? O Bahia teve dificuldades, perdeu o Campeonato Baiano para o Vitória, sendo inferior ao Vitória. O Vitória ganhou o Campeonato Baiano merecidamente. A Copa do Nordeste, o Bahia foi desclassificado pelo CRB, jogando dentro de casa também. Então, foi um início do ano ali que não foi dos melhores. E eu acho que a Sul-Americana, naquele momento, naquele início do Campeonato Brasileiro ali, era um desafio real, assim, para o Bahia. Claro que pelo elenco que tinha, a gente pensava também em G10, mas eu não colocava ainda naquele momento como o Bahia como uma equipe que brigaria para a Libertadores. Hoje eu já mudei. Hoje, para mim, acho que o início do Campeonato Brasileiro, tão positivo como foi, com grandes atuações, e por mais que a fase agora já não seja tão boa, mas a gente já viu o Bahia jogar futebol o suficiente para estar ali nessa briga ali do 7º para cima. Então, eu acho que para mim a briga está delimitada. A briga é uma vaga na Libertadores ou na pré-Libertadores.
E aí vai depender muito também do que vier, né? Do que até onde vai essa linha de corte. Cássio, o que é que a gente descarta do Bahia? Título, rebaixamento e descartamos algo mais? Título, sim. Rebaixamento. Rebaixamento quase. Assim, não vai cair, mas é só para não ignorar também que. Enfim, é só não ignorar. Tá 12 pontos e tem uma turma, e a turma que está lá atrás é uma turma pesada. Mas, enfim, é só precisar falando de. Não é o que vai acontecer. A sua pergunta é o que ignorar. Tipo, essas duas coisas não vão acontecer, mas numa dividida é mais fácil acontecer o rebaixamento do que o título. Então, pronto, é essa linha. Mas nenhuma das duas coisas deve acontecer. O foco, o Bahia está em sétimo, é pelo menos o G6, mas, para mim, nesse momento, nas quartas de final da Copa do Brasil, velho, essa obsessão de voltar a ser campeão de uma competição de porte nacional ou internacional, assim, é o segundo ano seguido que o Bahia joga as quartas, antes chegou a ficar 4 anos sem, né? Jogou em 19, só voltou depois em 23 para as quartas. Está esse ano com um time bem melhor do que o do ano passado. Uma campanha mais estruturada. Do ano passado, lembrando, o Bahia estava com problemas na primeira divisão. Assim, escapou na última rodada um resultado que, enfim, tem que torcer contra que o resultado aconteceu. Dessa vez, a grosso modo, mas a gente vai chegar no Fortaleza já, mas só para trazer, para ilustrar o que eu estou querendo dizer, que a gente estava dizendo, o Fortaleza está fazendo uma campanha para dar segurança na Sul-Americana. A campanha do Fortaleza já é tão grande no brasileiro que já virou essa chave, a gente vai falar já. A campanha do Bahia, nesse momento, da forma como vem sendo as últimas rodadas, é uma campanha de segurança para você olhar para o outro lado como prioridade. Porque, nesse momento, o Fortaleza vai jogar a Sul-Americana com prioridade, mas do jeito que o Fortaleza está no brasileiro, não tem como dizer, não, a gente fez gordura, agora é a Sul-Americana. Não dá. No Bahia, já acho que dá. Aquele momento do Bahia não era para isso, era um primeiro turno histórico, mas a sequência que o Bahia teve não é uma sequência, geralmente não é uma sequência de alguém que briga para ser campeão, vice, assim, não parece. Mas estando nas quartas de final, com o investimento que tem, com o time que tem, a média de público que vem tendo, com uma regularidade impressionante de ocupação na Fonte Nova, é uma segurança do Bahia nesse momento, para mim, tem uma segurança para isso, mas sem perder os olhos de que a Libertadores, quando fala assim, a Copa do Brasil é o caminho da Libertadores também. A Copa do Brasil é o caminho para ser campeão. A Libertadores ali, quando você ganha a vaga, ninguém comemora a vaga da Copa a vaga da Libertadores da Copa do Brasil. Você comemora a Copa do Brasil, que tem a benesse da vaga da Libertadores. Então, assim, se o time se classificar para a Libertadores através de uma comemoração desse tamanho, aí o brasileiro perde sentido. Mas, caso não venha, é sempre ficar de olho no G6, que aí no G6 tem essa possibilidade. Pode ser até G7, por exemplo. Eu até acho que a chance do Bahia ir para a Libertadores, do lugar onde ele está aí, é enorme. Mas, obviamente, seria, nesse momento, para mim, uma meta G6, mas com prioridade total na Copa do Brasil. E quando eu digo prioridade, é mesmo se for o Flamengo nas quartas de final. Assim, não é baixar a guarda de forma nenhuma, obviamente seria o pior sorteio possível, mas, meu irmão, nas quartas de final, faltando só 6 jogos, com o tanto de investimento que foi feito, com a capacidade técnica que esse time tem, não tem como ignorar que vai ser difícil. Tipo, essa discussão, poupa, não poupa, vai ser impossível. Não vai ter, essa discussão não vai existir quando chegar às quartas de final da Copa do Brasil. Pedro, enquanto a gente segue esse debate, vamos colocando, então, as campanhas semelhantes para a gente ver antes, essa pontuação do Bahia, o que é que ela representa em termos de título, G4, G6, G7, G8, G10. Mas pode falar o antes. Vamos sim. Antes, só Cássio falou aí sobre a possibilidade do Bahia ir para a Libertadores diretamente, já estando na 7ª posição, né, Cássio? Mas aí eu acho que para isso seria muito importante a gente ver o desenho que vai ficar na Copa do Brasil, né? O desenho. Mas tem Libertadores também. Eu tinha citado isso aí, Pedro, no último raio-x. Você notava que eu cheguei a falar que o G8 não acho totalmente garantido, porque, por exemplo, vai ter 2 eliminados da Copa do Brasil se enfrentando nas oitavas da Libertadores, né? Que é Palmeiras e Botafogo. E se a gente olha ali as equipes que passaram da Copa do Brasil, só o Flamengo está acima do Bahia hoje, entendeu? E pode ter o São Paulo. São Paulo basicamente que já garantiu na manhã, né? Tem favoritismo. Então, boa parte aí, a gente pode ter um G6
e o campeão da Copa do Brasil, talvez abaixo do G6. Né? Claro, o favorito é o Flamengo, né? Porque todo mundo considera. Mas se o Flamengo já pega o Atlético Paranaense, uma rivalidade recente aí na Copa do Brasil, pode ser que seja o ano do Atlético Paranaense, né? De eliminar o Flamengo. Então, por isso que eu falei... Na verdade, Flamengo e Atlético tem esse revezamento, né? Uma hora o Flamengo bate mais, mas o Atlético também faz uns estragos. Mas eu acho que esse ano é um G7. Diria que é um G7. Assim, o G8 ainda me parece obscuro, porque tem muita equipe da parte de cima. Então tu tá concordando, assim, o G7... Não, o G7 eu concordo, o G7 eu concordo. Mas eu fui até o sétimo lugar, porque assim, hoje o indício a gente tem mais equipes do meio, ali do sétimo colocado para baixo, brigando pelo título da Copa do Brasil, né? Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Juventude, Corinthians, todas essas equipes estão na parte de baixo da tabela. Debaixo da tabela, não, né? Do sétimo para baixo. E a gente vai ter, possivelmente, um Flamengo passando, talvez, numa Libertadores. Aí o Cruzeiro e o Fortaleza estão ali com a Sul-Americana. Botafogo e Palmeiras, um vai sobrar e um vai seguir. Então, pode ser que diminua essa possibilidade de G8. Mas G7 pode até ser que sim. Grande chance. Então, Pedro, vamos mostrando lá, tá? E aí, Cauê, pode trazer também tua visão de você acha que se o Bahia ainda tem fôlego, né, qualidade e foco. Porque agora a gente está debatendo um pouquinho de foco também, para pensar em G4 ou é o campeonato de defesa ali de G7? Eu ainda iria, Fred, no jogo a jogo, viu? Eu ainda iria, apesar de ser quartas, eu acho que esse afunilamento de linha de pensamento, de prioridades para o Bahia, por mais que seja muito sedutor a Copa do Brasil, o Bahia... É perigosa, né? Mas é perigoso. Um jogo ruim, com um resultado que acompanhe, desmonta completamente um sonho e que pode, se você desmobilizar em certa parte a Série A, comprometer algo que está muito, apesar do freio que se teve de otimismo no Bahia pelo último mês que o clube teve, mas você tem todo um segundo turno a percorrer. Tem todo um segundo turno que o Bahia também tem alguns reforços que estão chegando aí. O cara que entrou hoje foi super decisivo, chegou a peso de ouro, uma qualidade que sabe que se tem em campo para render. Então, assim, eu acho que ainda dá para o Bahia continuar sonhando G4. Lógico, quando chegar os mata-matas, os jogos das quartas de final da Copa do Brasil, você pode até poupar quem você achar que deve poupar, equacionar melhor o elenco, mas sem simplesmente achar que, vou virar a chave porque o G4 é algo difícil e é melhor priorizar uma Copa do Brasil.